Olá, boa tarde, meio-dia. Começa agora o Câmara Notícia desta terça-feira, 26 de setembro de 2023. E ontem eu falei que o Gabriel estaria aqui, mas olha, houve um engano. Ele volta, na verdade, das férias nesta quarta-feira. E você pode participar com a gente através do WhatsApp da redação da TV Câmara Campinas, 19 97829 3776. Entre em contato com a gente. Se preferir, aponte então o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e você já vai entrar direto em contato com o nosso WhatsApp para mandar a sua sugestão ou a sua opinião. Confira agora os destaques desta edição. Câmara realiza solenidades para a entrega de honrarias. Vereadores votam em definitivo projeto que permite renegociação de dívidas com a Prefeitura. Hoje é o Dia do Surdo. Data marca a luta da comunidade surda pela inclusão. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Reportagem mostra como acolher pessoas que precisam de apoio. Com esse calor, conheça as praças públicas disponíveis para que você aproveite as piscinas em Campinas. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole. Dias de muito calor e que pede aí vários motivos para a gente se refrescar. Você sabia que em Campinas há várias praças públicas com piscinas disponíveis para toda a população? Conheça as opções com a Luana Galiza. Um banho de piscina é uma opção para se refrescar em meio às altas temperaturas registradas nos últimos dias. Daisy é professora de natação e orienta como os interessados devem fazer para aproveitar o calor nas piscinas públicas da cidade. As piscinas são abertas das 8h30 às 11h45 e das 14 às 16h45 de quarta a domingo. Então, quem quiser frequentar pode vir nesses horários e fazendo a carteirinha que é necessária, pode frequentar qualquer piscina. Destinadas ao lazer e entretenimento dos moradores em várias regiões do município, a lista de praças de esportes com piscinas em operação está disponível no site da Prefeitura. A pessoa deverá comparecer em um dos endereços levando 2 fotos 3x4 recente, RG, CNH ou certidão de nascimento, comprovante de endereço e a taxa de inscrição que custa R$ 14,90. Além do morador ter livre acesso às dependências do equipamento, ainda há a possibilidade de fazer aulas gratuitas. Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, houve um aumento de 20% nos frequentadores das piscinas. E o que muita gente não sabe é que Campinas tem 8 praças e 2 clubes oferecendo esse tipo de serviço. Nós oferecemos natação e hidroginástica e qualquer pessoa pode se inscrever na atividade, é só ir até a piscina, que for mais perto da sua casa, que lhe interessar, e se inscrever na atividade. Havendo vaga, ela já pode começar a frequentar. Raquel é aposentada e há 2 anos aproveita os dias mais quentes para frequentar as piscinas com toda a família. Muito que recomendo, porque o meu marido, quando ele era jovem, ele sempre frequentava aqui, quando ele era moleque. Ele nadava, fazia natação, ele tem um monte de medalha de natação. Ele competia. Então, ele que falou dessa piscina. Aí eu fiz a carteirinha e estou trazendo meu neto, estou amando, né? E agora, atenção a você que mora ou trabalha no Jardim Santana. Nesta quarta-feira, a Sanasa vai desativar a rede de água atual para a instalação de uma nova. E por isso, os imóveis localizados entre as ruas Dr. Antônio Duarte da Conceição, Arlindo Carpino, Luiz Otávio e a rodovia Dom Pedro I terão o abastecimento de água interrompido das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Após o serviço, nós teremos aí o abastecimento sendo retomado de forma gradual. A Sanasa orienta as pessoas a fazerem a reserva antecipada de água. E nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que fala da prevenção ao suicídio. E neste momento, acolher é a melhor opção, e não só nesse mês, mas durante todo o ano.
Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio. O dia oficial é 10 de setembro, mas a conscientização deve acontecer ao longo de todo o ano. Desejar morrer não é natural, né? Porque o ser humano, ele quer viver. Todos nós já temos na genética a questão de passar o gene à frente. Então, quando a pessoa ela tem essa intenção de tirar a própria vida, é porque tem um vazio muito grande, uma angústia insuportável dentro dela, que ela não vê outra saída. Ela está, na verdade, atrás de uma grande ilusão de acreditar que do outro lado pode ter alguma coisa que vai ser melhor para ela. Né? Mas, na verdade, a tentativa de suicídio, né, ou o desejo de morrer, ele é um grande pedido de socorro. A campanha do Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio em 1994. Mike havia restaurado um automóvel Mustang, pintando-o de amarelo. Surgiu, então, o nome da campanha que trabalha pela prevenção ao suicídio. A pessoa, quando chega a cometer o suicídio, ela realmente está naquele desespero tão profundo que ela acredita que ninguém se importa com ela, que ela não vai fazer falta, que talvez fosse até melhor ela não existir, que seria um alívio para as outras pessoas, sendo que o alívio, na verdade, ela está buscando para ela, né? É até um mecanismo de fuga isso. Quando uma pessoa tem uma tentativa de suicídio, onde ela realmente consegue, ela afeta diretamente, no mínimo, 140 pessoas. No Brasil, a campanha começou em 2015 por iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse ano a gente está com essa preocupação mesmo de falar sobre acolhimento, porque o acolhimento que a gente está propondo, ele não é exclusivo dos voluntários do CVV, né, nem de psicólogos, nem de psiquiatras, ele é para todo mundo. Então, se eu como pessoa perceber que alguém está perto de mim e que não está bem, que eu possa me dispor a ouvir essa pessoa. Né, ouvir sem crítica, sem julgamento, realmente acolher aquilo que ela está trazendo para a gente. Né? E ao mesmo tempo, eu como pessoa, se eu não estiver bem, que eu possa contar com alguém para fazer isso comigo. Né? Então, um amigo, alguém que está perto, algum familiar, né? Alguém que você confia, que você possa falar. Se você não sente essa confiança entre as pessoas que estão perto de você, aí você pode acionar o CVV, né? Que funciona 24 horas, todos os dias, pelo telefone 188, pelo site cvv.org.br, para falar, conversar. Tem gente que tem mais facilidade de escrever, então você pode usar o chat, o e-mail ali para desabafar, né? Contar aquilo que está acontecendo com você. Segundo a Organização Mundial da Saúde, praticamente 100% dos casos de suicídio estão relacionados a doenças ou transtornos mentais não diagnosticados ou tratados incorretamente. Isso significa que a maioria dos casos poderia ter sido evitado se esses pacientes tivessem tido acesso ao tratamento adequado. Por isso, o lema da campanha deste ano do Setembro Amarelo é: se precisar, busque ajuda. Sempre que a pessoa está passando por qualquer dificuldade na vida, procurar ajuda terapêutica é o melhor caminho. O Serviço Único de Saúde está de portas abertas para receber o cidadão que passa por alguma dificuldade emocional ou mental e sente que sozinho não está encontrando soluções. Quando eu tenho, então, uma demanda, seja relacionada à ansiedade, depressão ou outras situações, como um uso abusivo de substâncias psicoativas, a gente recomenda que essa pessoa busque o mais rapidamente possível o acolhimento no centro de saúde mais próximo da sua casa. Acolhimento, avaliação. Para quem precisa de algo mais imediato, como uma conversa, um desabafo, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, está à disposição 24 horas por dia. O CVV ele não substitui o tratamento psicológico nem psiquiátrico, né? A gente é uma alternativa a tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes você não consegue ter acesso a tudo isso 24 horas por dia.
E a gente, como voluntário, né, somos pessoas que passamos por um treinamento para fazer esse tipo de escuta, a gente consegue, né, somos 4.000 no Brasil todo, nos disponibilizarmos a ouvir, né, realmente dar aquele momento de atenção para quem está precisando. O apoio da família, né, que é o nosso berço, o apoio dos amigos, né, da comunidade, dos lugares que a gente estiver envolvido. Quem trouxer esse apoio sempre é importante. Isso é importante, a pessoa se manter com a vida social ativa. A observação, a escuta e a sensibilização são fundamentais para auxiliar quem passa por dificuldades. O que a gente quer deixar claro é que a prevenção a gente faz o ano todo dia, toda hora, mas que a gente está tentando chamar atenção para que isso é possível, e por isso que a gente pinta Setembro de Amarelo, para que as pessoas possam perceber que elas podem contar com a gente, ou com outro tipo de ajuda, né, durante todo o ano. E olha, hoje é o Dia Nacional do Surdo. No Brasil, 26 de setembro é celebrado devido ao fato da data lembrar a inauguração da primeira escola no país para surdos em 1857. Na ocasião, ela tinha o nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro. Atualmente é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. A inclusão de surdos na sociedade brasileira ainda está em um patamar muito distante do ideal, mas já houveram avanços. E o André Aranha preparou uma reportagem especial. Confira. 26 de setembro, Dia Nacional dos Surdos, data que serve como conscientização. O João Pedro é presidente da SUCAMP, Associação dos Surdos de Campinas, que faz um trabalho importante em prol da comunidade surda. Como é o trabalho da SUCAMP? O que a SUCAMP tem feito para auxiliar nessa inclusão? Como que é o trabalho da SUCAMP? O que a SUCAMP feito para ajudar essas pessoas? Bom, a nossa luta da SUCAMP é conseguir, por exemplo, o respeito pela comunidade, por todas as pessoas surdas da sociedade. Mas não é fácil, porque às vezes lutando, mostrando as lutas, todo o trabalho que nós fazemos, mostrando as provas, tudo certinho, as pessoas continuam ignorando tudo o que acontece. A sociedade às vezes pede muitas ajudas, porque nós precisamos de estrutura financeira, física, porque a SUCAMP ela precisa do dinheiro para poder auxiliar essas pessoas, mas nem tudo é dinheiro. Às vezes nós precisamos agir sozinho e às vezes a gente consegue agir. Por exemplo, uma pessoa surda ela precisa de um apoio, de um médico, de alguma coisa. Nós ajudamos, vamos acompanhar, damos esse apoio, mas ainda tem essa limitação. Embora haja de fato essas limitações, essas dificuldades, você considera que já houve avanços com relação aos últimos anos? Com todas essas dificuldades, barreiras, problemas no dia a dia, você acha que teve avanço na visualização desses surdos, nesse apoio a eles ou não? Sim. Hoje a SUCAMP tem uma boa visibilidade. Porque faz 62 anos da luta. Eu sou o novo presidente da SUCAMP e estou dando continuidade a essa luta. Por exemplo, eles estavam esperando e agora conseguimos outros intérpretes nos postos de saúde, nos lugares jurídicos, para conseguir ajudar os surdos nos lugares, por exemplo, com terapia psicólogos, consultas particulares. Então a SUCAMP consegue bastante isso agora. Comparando lá atrás, teve uma evolução muito grande. E a Patrícia Andrade, que estava nos auxiliando nesta entrevista,
com o João Pedro, é intérprete de Libras da TV Câmara Campinas. Inclusive, vocês estão vendo a parte aí no quadradinho. Qual a importância da inclusão também na televisão para a comunidade surda? Bom, André, a importância da Libras na televisão, ela vai fazer com que os surdos eles tenham acesso às informações que muitas das vezes nós ouvintes temos de forma muito simples. Enquanto você está dirigindo, você está tendo essa informação. Enquanto você está lavando uma louça, você está tendo essa informação. O surdo não, ele precisa visualizar aquela notícia e muitas das vezes não tem isso de fácil acesso. Eu até perguntei isso para o João Pedro, você acredita que já houve avanços nessa situação? André, eu acredito que sim, devido ao fato dessa visibilidade ela está se tornando maior e a luta está sendo muito mais visualizada, ela está sendo mostrada, intenso, ela está sendo mostrada o porquê. E exatamente é a empatia que está acontecendo. Eu acredito que isso tem mudado muito. Em Campinas, a lei número 13.535, de 11 de março de 2009, de autoria do vereador Paulo Búfalo, assegura às pessoas portadoras de deficiência auditiva o direito de serem atendidas nas repartições públicas municipais por meio da língua brasileira de sinais. Por aqui tem também a Central Intérprete Libras, serviço de interpretação de Libras, que torna os serviços públicos acessíveis para pessoas surdas e deficientes auditivos. A Central de Libras é um serviço muito importante, ele está na diretoria de políticas públicas para a pessoa com deficiência. Então nós temos em Campinas um local de atendimento para as pessoas com deficiência auditiva e surdas, em que elas podem ter garantido o seu direito à acessibilidade comunicacional. Isso é feito através de 6 intérpretes de Libras que fazem um atendimento todos os dias, segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas, fica bem próximo da prefeitura, do outro lado, ainda na Avenida Anchieta, do outro lado, quase que em frente à prefeitura, o atendimento. E esse atendimento ele pode ser feito de forma presencial, então a intérprete atende o usuário que ali for presencialmente, pode ser feito de forma virtual, através dos canais da Central de Intérpretes de Libras, e ainda as intérpretes fazem o acompanhamento dessa pessoa quando ela precisa de algum atendimento externo, por exemplo, no INSS, no CEPAD, elas também fazem esse acompanhamento. Conversamos também com a Alessandra, que é surda oralizada. Surda oralizada quer dizer que eu falo português e eu uso o aparelho, né? Uso o implante e o aparelho simples também para poder ouvir e me comunicar em português. E você conta com a tecnologia também? Isso também. Eu uso o implante coclear no ouvido esquerdo e o aparelho comum no ouvido direito, desde os meus 5 anos de idade. Essa é uma reportagem especial para o Dia do Surdo. Gostaria que você falasse sobre a importância da data, até como forma de conscientização. A Dia do Surdo é dia 26 de setembro. Por quê? Que setembro é reconhecido como o Setembro Azul, que é o mês do surdo, né? Porque exatamente em setembro, dia 6 a 11 de setembro de 1880, foi o Congresso de Milão, na Itália. E nesse congresso foi proibido o uso de línguas sinais, né? E desde então os surdos começaram, né, a lutar, né, pelos direitos deles de comunicar. É, portanto, necessário implementar ações ao processo de inclusão dos surdos no Brasil. Os desafios são enormes. Ela deixa um recado, uma mensagem para a comunidade surda. Esse dia do surdo, nesse dia muito importante, o meu recado é que eu estou junto com vocês, embora eu seja surda oralizada, eu estou junto com o surdo finalizante nessa luta pelos direitos linguísticos, porque é necessário que haja Libras em todos os lugares, que possa ter um surdo finalizante, para que ele possa receber as informações necessárias. Hora de falar das notícias do Legislativo com as informações da Câmara Municipal de Campinas, porque nesta segunda-feira aconteceu a 57ª reunião ordinária.
Os vereadores aprovaram por unanimidade em votação final o projeto de lei dos vereadores Carlinhos Camelô e Zé Carlos, alterando uma lei complementar de 2013 que trata das formas de pagamento de créditos tributários e não tributários ao Executivo. A lei original permite o parcelamento desses créditos e, em caso de rescisão, um novo parcelamento. O projeto, aprovado ontem pela Câmara, prevê a possibilidade de 2 parcelamentos em caso de rescisão. Ou seja, na prática, poderá haver um terceiro parcelamento da dívida com o objetivo de auxiliar o contribuinte e manter a arrecadação da Prefeitura. O vereador Carlinhos Camelô justifica a medida. E com a pandemia, com o desemprego, com tudo, essas pessoas hoje, às vezes a prefeitura está judicializando e até mesmo protestando essas pessoas. E quando ela vai lá para pagar, ela chega lá, ou ela paga à vista, ou ela não paga. Então, esse projeto visa abrir uma terceira parcela para que essas pessoas que têm esse problema na segunda parcela não conseguiu cumprir com as suas obrigações financeiras, para que abra esse leque para que ela consiga fazer essa negociação. Eu acho que muitos outros vereadores também têm essa mesma visão que a minha, como eu tive conversando com vários vereadores aqui, tem essa mesma visão, que esse projeto visa trazer para essas pessoas uma nova negociação que consiga resolver o problema dela. Hoje, tivemos aí há pouco tempo na cidade de Campinas, o pessoal sanando as dívidas no SPC. O que adianta a pessoa tirar uma dívida no SPC, sendo que ela está judicializada ou protestada na prefeitura? Então ela não vai conseguir nada. Então isso visa para que eles resolvam também os problemas na prefeitura. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. E o resultado completo da votação da reunião ordinária desta segunda-feira você acompanha lá no portal da Câmara de Campinas, www.campinas.sp.leg.br. E você que acompanha aqui as reuniões ordinárias da Câmara já percebeu que muitas das propostas são projetos de decreto legislativo que tratam da concessão de honrarias? Pois é, após a aprovação dessas matérias, é marcado um dia para a entrega da homenagem, seja ela com um diploma ou até uma medalha. E agora nós vamos acompanhar como foi uma das solenidades. Tivemos várias na última semana. Uma delas foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, que entregou o título de cidadão campineiro ao ex-presidente do COF, o Centro de Orientação Familiar. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, foi entregue o título de cidadão campineiro a José Vasconcelos Cunha. A solenidade foi realizada na Escola Santa Rita de Cássia, no bairro Nova Campinas. Que nós apresentamos à Câmara Municipal de Campinas o presente projeto de decreto legislativo que concede a José Vasconcelos Cunha o título de cidadão campineiro, como reconhecimento pelos serviços prestados e pela contribuição dada por ele para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje, Cunha, oficialmente você se torna filho de Campinas, cidadão de Campinas, e seu nome passa a constar dos anais da história de Campinas. Natural de Diamantina, Minas Gerais, o homenageado formou-se em Administração e Contabilidade pela PUC Campinas. Foi servidor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, por 3 décadas. Foi diretor administrativo da VASP e responsável pela implantação do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Com destacada atuação social na cidade, Cunha foi presidente do COF, Centro de Orientação Familiar, presidente da creche Santa Rita de Cássia durante 12 anos, diretor administrativo e financeiro da comunidade religiosa Santa Rita de Cássia e presidente do MUD, Movimento Democrático, espaço de formação política e cidadania. Mas é uma grande honra. Eu diria que o Rossini está conhecendo muito mais da minha vida do que eu mesmo. Eu não lembrava de um monte de coisa que ele falou aí. Tá? Interessante que você fica muito grato por isso. Tá? Lembrou coisas que ficaram no passado
mas recordar é viver. Eu fico muito feliz de você ter lembrado tanta coisa que Campinas me proporcionou. Campinas me proporcionou tudo isso. Parabéns por tudo, que Deus continue te abençoando. Para mim é uma alegria e uma honra poder conceder essa homenagem. Vereadora Paola Miguel homenageia a criadora do projeto Rodando pela Vida com o diploma Helen Keller. Por iniciativa da vereadora Paola Miguel, na última quinta-feira aconteceu a 49ª reunião solene no plenário da Câmara Municipal. No evento, Marina Batista Francisco foi homenageada com o diploma Helen Keller. A honraria é concedida a personalidades pela luta em prol dos direitos das pessoas com deficiência em Campinas. A Marina é um bom exemplo de quem não se deixou abater ou vencer pelas dificuldades da vida, já que a gente tem uma cidade, um país que ainda não discute a inclusão total das pessoas. Muitas vezes o que a gente tem é a tolerância. Marina é formada em design com especialização em design estratégico de marcas e também fez o curso de Defensores Populares com Deficiência pela Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E que esse prêmio seja uma mudança de perspectiva e que a gente comece a ter um olhar cada vez mais trazendo a visibilidade, pensando na acessibilidade e principalmente que a Marina continue inspirando muitas outras pessoas. Desde o final dos anos 90, Marina sempre foi engajada na causa de pessoas com deficiência e em 2014 instituiu o projeto Rodando pela Vida, protagonizando as pessoas com deficiência a popularização da luta contra o capacitismo. Mas esse prêmio ele não é só meu. Ele é muito mais do Rodando pela Vida do que da Marina. Porque tudo que eu fiz porque eu tenho outras pessoas acreditando no que eu acredito também. Que o dia de hoje pode ser uma celebração para mim, mas ele não é um dia de dar parabéns para a pessoa com deficiência. É um dia de luta, não é o dia da pessoa. O dia de luta é um dia de reflexão. Ele é de questionar por que a gente precisa lutar. Pauta de pessoas com deficiência, o direito das pessoas com deficiência, ele é uma questão muito recente no nosso mandato, então eu sempre digo que a gente está em aprendizado. Como que esse espaço pode ser um espaço cada vez mais para ouvir as pessoas, para ouvir a população, que essa tribuna é para que a gente consiga dar voz para muitas pessoas que não têm uma representação direta aqui dentro da casa. Vereador Fernando Mendes faz a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci para campineiro, mestre nas artes marciais. Na última sexta-feira, no plenário da Câmara Municipal, aconteceu a 50ª reunião solene para homenagear José Roberto Tomás da Silva com a entrega de diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Participou e realizou a abertura do evento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Rossini. Também o autor da honraria, o vereador Fernando Mendes, que conduziu toda a solenidade. O seu poder de resgatar a civilidade, criar noções de disciplina e coletividade e promover a inclusão social e saúde física e mental. Os professores e os mestres, eles vão muito além de ensinarem golpes técnicos. Os mestres difundem filosofias, ensinamentos e lições para que os aprendizes evoluam espiritualmente. E a principal diferença para as lutas mais combativas é que a finalidade das artes marciais não é um confronto entre si. As artes marciais, elas estimulam o desenvolvimento de várias habilidades. A prática de arte marcial traz muitos benefícios para a saúde física e mental para todos aqueles que praticam. A prática de artes marciais, ela compartilha valores, experiências e desenvolve vários tipos de habilidades. Também estiveram presentes na reunião o vereador e presidente da Comissão para Assuntos de Segurança Pública, Major Jaime, o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, e outros convidados formaram a mesa de autoridades. Quando a gente fala de artes marciais é muito mais do que uma luta.
né? Ela é uma filosofia, ela é um conceito, ela é, na verdade, educação para jovens. Eu sei que muitos de vocês têm projetos sociais, vocês cuidam de famílias, não de crianças. Vocês cuidam de família, vai lá, conhece o pai, conhece a mãe, né? Sabe como ele está indo na escola, traz para ele um senso de organização, de importância, de respeito às coisas corretas, à autoridade. Vocês fazem isso no dia a dia. O homenageado José Roberto Tomás da Silva tem 56 anos de prática de artes marciais e possui um currículo extenso. Robertão, como é conhecido, é faixa preta no Karatê Shotokan, faixa preta no Jiu-Jitsu, professor de capoeira, árbitro internacional de MMA. Como atleta, conquistou um Pan-Americano de Jiu-Jitsu e um Mundial Master Sênior de Jiu-Jitsu. Estou muito contente, poderia falar horas aqui sobre a minha alegria e o meu contentamento de estar aqui. E todo mundo sabe que eu sou um ajudador profissional, né? Eu fui muito mais longe do que eu esperava na minha vida. Além dos agradecimentos pela honraria, Robertão também fez referência sobre a importância das artes marciais como ferramenta de auxílio na formação de pessoas no município e falou sobre a lei de autoria do vereador Fernando Mendes, número 170 de 2019, conhecida como Dezembro Faixa Preta. Campinas tem um decreto-lei chamado Dezembro Faixa Preta, em que os espaços públicos, obviamente, aprovados e concedidos através da Secretaria de Esportes, podem receber qualquer tipo de manifestação de nós, professores, mestres, instrutores e grão-mestres de artes marciais. No final da reunião solene, os membros da mesa entregaram diplomas simbólicos a 164 instrutores, professores e mestres de artes marciais. E na última semana, a Câmara de Campinas comemorou, em parceria com o Conselho da categoria, o Dia do Educador Físico, o profissional de educação física. Durante sessão solene, foram entregues medalhas da educação física e o prêmio Benemérito CREF4 de São Paulo. A iniciativa foi do vereador Marcelo Silva. A Câmara Municipal realizou uma homenagem em comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física, data que entrou no calendário oficial do município de Campinas pela Lei 15.486 de 2017, de autoria do vereador Marcelo Silva. Durante a sessão solene, presidida pelo parlamentar, foram homenageados 33 profissionais e 2 beneméritos. O esporte não seria nada sem vocês. Então, a minha homenagem nessa noite a todos vocês que fazem a diferença na minha vida e de milhares e milhares de pessoas. Participaram da mesa demais autoridades e o secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Vanin, que afirmou que é preciso reconhecer a importância da educação física e homenagear aqueles que realizaram e realizam boas ações através da profissão. Isso mostra não só a importância da atividade, da profissão do profissional de educação física em Campinas, mas também enaltece a importância do profissional na saúde da cidade, a saúde pública da cidade, que a gente tem que, como poder público, ter uma visão mais especial quanto a isso. Ele não é essencial porque simplesmente cuida da saúde das pessoas. Ele é essencial porque ele é vida. Ele é essencial porque ele transforma as pessoas. Ele é essencial porque ele traz o sorriso no rosto daquele aluno que às vezes chega desestimulado, muitas vezes com muita fome na escola, e vai para a aula de educação física com um sorriso largo. Porque aquele é o momento dele. É aquele momento onde ele coloca para fora todos os seus sentimentos. E entra o profissional de educação física e faz o quê? Direciona esse sentimento. Encaminha esse sentimento. Encaminha essas pessoas para o lado bom da vida. Quantos e quantos alunos passaram por nossas mãos? Quantos e quantos alunos deram certo na vida?
Hora de falar de ação parlamentar através de requerimentos, porque o vereador Paulo Búfalo pede informações sobre eventos que incluem a utilização de animais aqui na cidade de Campinas. O vereador Paulo Búfalo protocolou um requerimento número 1864 de 2023 durante reunião ordinária, solicitando informações a respeito da realização de eventos que envolvam a utilização de animais na cidade de Campinas. Nesse processo de mobilização de um setor da cidade por volta dos rodeios aqui no município, houve recentemente uma mobilização que as pessoas tomaram conhecimento, né, que colocaram várias montarias nas ruas, também charretes, enfim, né? Então a comunidade de protetoras dos animais, que há muitos anos defendem a legislação que proibiu os rodeios e outros espetáculos na cidade, cobraram, né, da Câmara Municipal o fato de essa manifestação ocorrer pelas ruas da cidade de Campinas e nos pediram informações sobre a autorização para a realização desses atos. No documento, o parlamentar questiona ao executivo como eles tratam os pedidos para eventos similares às cavalgadas, onde os animais são expostos e usados como meio de locomoção. Baseado na lei em que o vereador é autor, número 11.492 de 2003, onde é proibido a utilização de animais em geral em espetáculos, e na lei número 12.831 de 2007, que fica proibida a circulação de veículos de tração animal e de animais, montados ou não em vias públicas pavimentadas, a demanda segue o prazo para que a Prefeitura disponibilize as respostas. Eu, cumprindo o papel de dar voz, né, aos lutadores, aos protetores dos animais, protetoras, fiz esse requerimento cobrando as informações, se ela ocorreu com ou sem alvará, se teve algum comunicado às autoridades públicas municipais responsáveis, né, pela fiscalização da lei que proíbe esses eventos. Hora de falar do trabalho das comissões aqui da Câmara, porque na última semana a Comissão Permanente de Política Social e Saúde votou 7 projetos. Acompanhe como foi. Foi a 7ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad. Nós temos aqui na nossa pauta 7 projetos a serem apreciados e serem deliberados. Também fizeram parte da mesa e votaram os projetos os parlamentares Edivaldo Cabelo e Cecílio Santos. Item 1, discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Jair da Farmácia, favorável ao PLO 34/2023, processo número 237-745, de autoria do senhor Marcelo Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de rodas pelas clínicas de saúde particulares do município de Campinas e dá outras providências. Consulto o vereador Cecílio Santos. Como vota o vereador Cecílio Santos? Senhor presidente, eu acompanho o relator, voto favorável. Como vota o vereador Edivaldo Cabelo? Presidente, eu acompanho o relator, voto favorável. Esse presidente também vota favorável, então com 4 votos favoráveis a matéria está aprovada. Os legisladores falaram em suas considerações finais sobre a importância da Comissão de Política Social e Saúde para Campinas. Fica aqui para os demais membros da comissão e também para o governo, dizer que nós estamos acompanhando, atento, a gente sempre faz sugestões, faz propostas, não com o objetivo de atirar pedras ou coisa que o valha, mas com o objetivo único de fazer com que a saúde do nosso município atenda e cada vez melhor os nossos munícipes. Senhor presidente, como eu disse aqui no começo, para mim é uma alegria poder participar de uma comissão tão importante quanto essa,
E também quero parabenizar a todos aqui que apresentaram esses projetos. Tudo que chegar à nossa comissão, demanda seja da oposição, da situação, da base, dos vereadores do governo, nada mais são do que reivindicações da população. Nós somos os representantes do povo, estamos aqui para atendê-los. A Câmara de Campinas sediou a pré-conferência de cultura. O encontro reuniu aí autoridades e representantes do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas em um debate sobre as políticas culturais e a necessidade da participação popular nesse processo. Veja na reportagem. Presidida pelo vereador Gustavo Peta, mais uma pré-conferência de cultura foi realizada, e dessa vez no plenário da Câmara Municipal. Outras 6 pré-conferências já foram promovidas na cidade. O objetivo dos encontros é fomentar discussões e troca de ideias entre os participantes sobre as áreas de atuação cultural da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, além de mobilizar a participação ativa da sociedade civil. Todo mundo está chamado a participar desse processo. Hoje nós tivemos aqui uma pré-conferência, haverão outras, e nós teremos uma conferência municipal de cultura que ocorrerá entre os dias 6 e 8 de outubro na Estação Cultura. Então, todo mundo que quiser trazer a sua opinião, o que acha que deve ser a política cultural na cidade, o que deve ser mais valorizado, o que deve ser incentivado, o que falta na cidade, os questionamentos relacionados à infraestrutura cultural da cidade. Tudo isso é um momento também de participação. A pré-conferência reuniu o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas, Caian Ciasca, e a secretária de Cultura e Turismo e vice-presidente do Conselho, Alexandra Caprioli. Ainda estiveram presentes o diretor de Cultura, Gabriel Rapace, também é coordenador da Comissão de Organização da 5ª Conferência Municipal de Cultura, e a assessora do Departamento de Cultura e conselheira municipal de Política Cultural, Maria Cecília Campos. O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas destacou o momento como importante para a construção de propostas transversais. Eu acho que essa é a potência da conferência. A gente conseguir construir, não só impactar a Secretaria de Cultura e Turismo, mas também impactar outras secretarias. As políticas de cultura são essenciais quando a gente está falando de mobilidade, quando a gente está falando de renda, quando a gente está falando de saúde mental das pessoas, quando a gente está falando de segurança pública, meio ambiente, assistência, juventude. A gente entende que a discussão mais ampla de tudo que a gente imagina do plano nacional e assim poder derivar para o estadual e também para o municipal, ela faz parte dessa ampliação da participação da sociedade civil de forma muito democrática. Com o tema Democracia e Direito à Cultura, a 5ª Conferência Municipal de Cultura será realizada nos dias 6, 7 e 8 de outubro, na Estação Cultura. Durante a conferência serão eleitos os delegados ou delegadas representantes, que terão a oportunidade de participar da conferência estadual. Posteriormente, os selecionados poderão contribuir na 4ª Conferência Nacional de Cultura, agendada para ocorrer em Brasília em março de 2024. A gente está sempre estimulado a cobrar os nossos representantes, mas há momentos em que a gente pode participar diretamente, que é a democracia direta. Então, essa é uma oportunidade e a gente está estimulando muito para que todo mundo possa participar. E nesta segunda-feira, servidores, comissionados e colaboradores das empresas terceirizadas participaram da comemoração dos aniversariantes do mês de setembro. É o Câmara Integrada. Servidores da Câmara Municipal de Campinas participaram nesta segunda-feira do programa Câmara Integrada, comemoração em homenagem aos aniversariantes do mês de setembro. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, acolheu os convidados e agradeceu a presença de todos e comentou sobre a repercussão positiva da celebração. A cada edição do Câmara Integrado, a gente percebe uma participação mais entusiasmada dos servidores, porque quando eles voltam
para os seus ambientes de trabalho, eles voltam comentando, eles voltam alegres, felizes. Isso ajuda a criar um clima organizacional bom, né, saudável. E eu tenho encontrado com servidores pelos corredores, fala, presidente, que legal, essa ideia não é minha, já existia, a gente retomou com esse novo formato, né? Então é uma forma de primeiro homenagear os aniversariantes, reconhecer aquele que dá o seu esforço, né, a sua contribuição para os trabalhos da Câmara e fazer da Câmara um local bom que eles gostem de trabalhar. Hugo, que fez aniversário neste mês, participou das atividades programadas para o dia e destacou a importância dessa motivação da celebração da vida daqueles que conduzem a Casa Legislativa. É um programa muito interessante que a Câmara vem desenvolvendo, porque é um dia especial para todos que têm a sua data comemorativa, né, no mês, tudo. E a Câmara faz uma reunião, uma integração entre os servidores e você se sente mais calor de trabalhar, aconchegante aqui, todo mundo. E meio que mostra que a Câmara não é só o trabalho, existe uma integração, existe um carinho por todos que trabalham aqui. Ainda a gente tem aqui uma integração, conversa entre os servidores, eu gosto muito dessa aqui. Rossini parabenizou os aniversariantes pela data festiva e pela dedicação profissional. E também defendeu dentro do programa os momentos de apresentações artísticas dos servidores, que para ele desempenham um papel fundamental na integração dos setores. Desde a primeira edição, a gente tentou fazer um convite, né, para que um servidor que tem algum talento, como aqui, ó, são terceirizados, né? O Luiz, a Débora, os dois irmãos, olha que coisa maravilhosa, dando um show. Eu acho que todo servidor ele tem algum dom, algum talento, inclusive artístico. E a gente está fazendo esse convite para que nos aniversariantes, aqueles que cantarem, recitarem, escreverem, que eles venham e mostrem isso. É legal que as pessoas conheçam esse lado, às vezes, oculto, que no dia a dia não é revelado, né? Mas se a gente puder estimular essa prática, revelar talento, né, permitir que as pessoas se conheçam por aquilo que fazem fora daqui, isso é maravilhoso. Foi uma experiência muito gratificante, a gente gostou bastante. Nós gostamos muito de, né, meu irmão toca e eu canto, então para nós foi bem legal assim essa parceria. É assim que se ama, se eu te quero tanto, eu te quero bem, é assim que se faz. É assim que se ama, se eu te quero tanto, tanto, yeah. Bem legal essa participação, né? E o Câmara Integrada acontece sempre na última segunda-feira do mês, trazendo aí essa comemoração dos aniversariantes do mês, das pessoas que atuam aqui no Legislativo Campineiro. E hoje a gente tem, a partir das 5 horas da tarde, no plenário da Câmara, a 7ª reunião ordinária da Comissão da Mulher, que é presidida pela vereadora Mariana Conte. A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta. E, claro, nós teremos a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas desta reunião. E você sabe o que é independência financeira? E ainda como alcançar essa condição? Muitas pessoas desejam aprender como ter essa independência para ter mais tranquilidade em relação ao orçamento. Em um bate-papo com o economista, o Na Ponta do Lápis de hoje traz várias dicas que podem ajudar você a alcançar esse objetivo. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua audiência e participação aqui na programação da TV Câmara Campinas. E você sabe o que é independência financeira? Você sabe quais os passos que você precisa dar para alcançar essa independência? Então fica aqui ligado que eu vou conversar com o Diego Ramiro, que ele é economista e vai explicar tudo pra gente, né, Diego, desse assunto. Isso mesmo, Ana Paula. Obrigado aí mais uma vez pelo convite e a todos nós que estão assistindo hoje a programação da TV Câmara. Eu que agradeço a sua participação. Diego, em linhas gerais, o que é ter independência financeira?
Olha, eu acho que essa pergunta, na teoria, é fácil de explicar para quem está nos assistindo, mas difícil na prática. Hoje, o brasileiro, eu falo que falar de dinheiro é um tabu. Em casa nós não falamos de dinheiro, né? A gente fala de muita coisa em casa, mas essa questão do orçamento doméstico, de como tratar as nossas finanças, não é algo comum nas nossas famílias. Eu não sei na sua casa, Ana, mas na minha nunca foi algo tão trivial e, mais do que isso, nas nossas escolas não se ensina educação financeira. Então, por Realmente, isso que essa pergunta do que é e como atingi-la parece tão difícil. Mas eu vou tentar explicar brevemente para vocês. Independência financeira é o momento que um indivíduo ou uma família atinge a maturidade que todas as suas receitas, todas as entradas de dinheiro na sua casa são capazes de nutrir todas as suas despesas. Ou seja, numa conta simples, tudo que eu ganho é menor do que tudo que eu gasto e a partir desse momento eu atingi minha independência financeira. Isso no primeiro nível que eu vou falar, quando você acaba se organizando. Mas a verdadeira independência financeira é quando eu sou capaz de juntar um montante de recursos que eu consigo viver de renda. Ou seja, não preciso mais trabalhar, não preciso mais contar com outros, que o próprio dinheiro acumulado ao longo da minha vida, o próprio rendimento faz com que eu consiga ter todas as necessidades do meu dia a dia. Realmente, Diego, você comentou, né? Em casa também é pouco comum a gente sentar na mesa para falar sobre dinheiro, para fazer esse bate-papo mesmo, né, em família. E aí acho que é por isso importante a gente falar. Então, quais são os principais pontos para a pessoa aí alcançar a sua independência financeira? O que ela deve fazer, por onde começar, como começar? Bom, eu sempre falo que o começo parece ser o mais óbvio e é o mais chato. Primeiro, todo mundo tem que saber o quanto gasta. Ana Paula, se eu fizer uma pergunta aqui, não vou querer constranger ninguém, mas se eu perguntar, Ana Paula, você sabe quanto você gasta por mês, mas na vírgula, você sabe ou você tem uma ideia? Não, eu tenho uma ideia, mas na vírgula, assim, com exatidão, eu não vou saber, Diego. Exatamente, isso eu falo isso, brinquei aqui com a Ana Paula, porque o brasileiro, nós em maneiras gerais, nós não sabemos o quanto a gente gasta, a gente tem uma ideia. Quanto ganha, a gente sabe na vírgula. O meu salário, modelite é X mil reais, o dissídio é tal data, isso a gente acompanha. Mas os nossos gastos a gente não acompanha. E por isso que é tão difícil atingir a independência financeira. Por conta dos gastos, não por conta da receita. Ganho. Porque a receita todo mundo sabe. E eu falo, o primeiro passo então é conheça os seus gastos. Aquilo que você não mede, você não gerencia. Então o primeiro ponto e é chato falar isso, mas todo mundo que dá aula de finanças pessoais fala, coloque numa planilha, coloque na ponta do lápis quanto você gasta. Eu sempre gosto de dar um exemplo, no meu caso, sou apaixonado por café, sou viciado em café. E um dia fazendo uma dessas palestras sobre tal independência financeira, eu comecei a colocar. E eu vi lá que eu gastava quase R$280 por mês, Ana Paula, acredite. Um cafezinho. Com um cafezinho, com essas cápsulas de Nespresso, enfim. Sim. E vi que esse 280, eu fiz a conta. A partir do momento que eu descobri o quanto eu gastava em algumas coisas, eu consegui decidir se aquilo era importante ao ponto de eu gastar ou se aquilo era supérfluo e eu poderia parar de gastar. Ou seja, eu comecei a não ser mais refém dos meus gastos e comecei a tomar a minha atitude. Esse é o primeiro passo da independência, começar a agir onde eu gasto. Porque geralmente, Ana Paula, a receita eu não controlo. Aquilo fixo, se eu entregar pouco, médio, vai entrar todo dia, quinto dia entra aquele valor. Então isso eu não controlo, mas os gastos eu controlo. Então por isso que para atingir a independência financeira não tem outro passo se não ser, primeiro, conheça os seus gastos. Segundo, gerencie esses gastos e veja se eles são importantes ou não, ao ponto de você atingir a maturidade que é o que entra tem que ser capaz de cobrir o que eu gasto e, no final de tudo, o próximo passo é que sobre um pedacinho para eu investir no médio e longo prazo e que esse investimento venha me dar no futuro a minha independência. Aquele famoso, vou viver de aposentadoria, não é? Todo mundo fala, quero morar na praia e os rendimentos... É o sonho de todo mundo. Essa é a tal sonhada independência financeira. Diego, parece que é trabalhoso, né? As pessoas que estão nos acompanhando falam, nossa, mas eu vou ter que fazer uma planilha, pegar o papel, a caneta, mas tem outra forma? Não tem, tem? Não tem caminho fácil. Isso por quê? Porque como a gente estava comentando aqui no começo, né, Ana Paula, como não é falado em casa, o papel, a caneta, a planilha é para tornar disso um hábito. Claro que no começo é chato, mas depois isso vai virar um hábito. E eu sempre falo para as pessoas que a gente atende, a independência financeira tem que ser não só o seu objetivo, mas tem que ser um meio. É uma construção ao longo do tempo. E uma dica que eu dou para todos vocês
essa independência financeira não tem que ser uma decisão individual, tem que ser da família como um todo. Se está todo mundo imbuído no mesmo objetivo de buscar a independência financeira, um acaba policiando e ajudando o outro naquele famoso orçamento doméstico. Hoje, quem faz orçamento doméstico de casa geralmente são as mães, as mulheres em casa, né? E às vezes não tem o apoio do seu cônjuge ou do companheiro/companheira. Esse passo de entender em casa e colocar também forma o passo de você ter um conhecimento. Por isso que não tem outra forma. Isso tem que gerar um hábito. E o hábito é só com a prática, com a rotina, que o papel e a caneta acabam gerando conosco. Exatamente. Diego, é fácil fazer isso em grupo? Ou seja, uma pessoa tudo bem, mas aí envolve pai, mãe, filhos. É difícil fazer balancear ali todo mundo, né? E as vontades, os desejos. Não é fácil. Por isso que eu falo que o orçamento mais difícil é o orçamento doméstico. Porque além de ser várias pessoas, mexe com o nosso psicológico. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Imagina que nós aqui, marido e mulher, guardamos um dinheiro e por um momento a Ana Paula fala, nossa, amor, tô triste, tô precisando, vamos fazer uma viagem. E a gente pega aquela nossa reserva e usa tudo para uma viagem. Momentâneo, todo mundo tá feliz, acabou a reserva. Era para esse objetivo? Não era. Mas o nosso psicológico, eu falo que as finanças pessoais, as nossas finanças, nós acabamos nos enganando às vezes. Então é muito mais difícil, por isso que tem que se tornar um hábito. E é mais fácil individual, porém, em grupo, um policia o outro. Então é mais difícil. Vai controlando mas ali, um né? acaba controlando as vontades e anseios. No passado, eu não sei se é da sua época, Ana Paula, mas na época dos meus avós, a gente falava do orçamento do envelope. Você sabe o que é isso? Não faço ideia. Vou te explicar, e serve até como uma dica para vocês. Vamos supor, você tinha lá, vou fazer uma conta aqui, ganhava 10 mil reais por mês. Faça a conta aqui. Aí você tinha um envelope, era o envelope do aluguel, então você guardava o dinheiro do aluguel. Outro envelope era o envelope do mercado, outro era da escola das crianças, da aposentadoria, da parcela do carro, e você enchia nos envelopes. Chegou no determinado momento, faltava dinheiro para colocar no envelope. O que você fazia? A sua decisão. Que conta eu vou atrasar? Ou seja, qual envelope eu tenho que tirar? Então ficava visível quando você fazia seu orçamento do envelope, qual envelope eu tinha que tirar o dinheiro para saber. Esse eu não paguei, então esse ficou descoberto. Esse eu decidi pagar, então você conseguia olhar. É uma forma prática de você saber para onde está indo o seu dinheiro. No passado era muito comum fazer isso. Hoje, infelizmente, o cartão de crédito acaba nos enganando. Muitas pessoas dizem que a independência financeira ficou difícil por conta do cartão de crédito. Parece que não tem controle, né? É por isso, porque hoje o cartão de crédito faz nós perdermos o controle. Porque é muito fácil, passa aqui, passa ali, e quando chega a fatura, meu Deus do céu, é 10 ali, 20, 30, que vira uma bola de neve. Por quê? Porque eu descontrolei. O cartão ele é maravilhoso, tem vários benefícios, pontos, cashback. A forma do pagamento é boa, porém, a facilidade faz com que eu perca o controle, o descontrole, não olhe meu orçamento doméstico e fique cada vez mais longe da independência financeira. Isso mesmo. E, Diego, qual que é a diferença, então, entre liberdade financeira e independência financeira? Perfeito. Eu acho que, na verdade, é uma construção. A partir do momento que eu atinjo a independência financeira, eu me torno livre. Porque a liberdade é eu poder fazer o que eu quiser. Quando você não tem uma independência financeira, Ana Paula, você não consegue gastar. Então, o que você quiser, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, tudo isso você consegue, você é livre para escolher os seus gastos a partir do momento que você atinge uma independência financeira. Sem a independência financeira, ou seja, sem contar com o dinheiro para fazer as coisas, você não é livre, você fica refém das contas ou refém do dinheiro. O dinheiro, ele tem que trabalhar para você e não o contrário. É bonito aqui na entrevista falar isso, mas isso tem que ser um hábito. E para isso não tem segredo. Controle seus gastos, conheça seus gastos e, mais do que tudo, jogando aqui para a nossa área da economia, invista aquilo que sobre no longo prazo para que os juros compostos, aquilo que é o vilão no cartão de crédito, nos seus investimentos, trabalhe a seu favor para você atingir lá na frente a independência financeira e se tornar livre. Acho que esse é o conceito geral. Não fica aquela sensação, né, Diego? Poxa, mas eu só trabalho para pagar boleto. Só conta, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque você está refém das contas e não o contrário. Os boletos controlam os seus gastos e não o contrário. Eu controlo onde eu vou gastar. Mas porque também isso é a coisa que a gente, voltando lá no começo da entrevista, isso não é falado dentro de casa. Então, como eu não aprendo isso, então eu me descontrolo. É muito emocional hoje. O brasileiro ele gasta por impulso. Então você acaba virando refém naturalmente, né? Hoje,
Você compra uma geladeira, você não olha a geladeira que custa R$2.000, você acha que ela custa 10 de 200. Então na sua cabeça ela custa quanto? R$200. E aí na verdade ela é 2.000. E esse boleto vem todo mês e você fica refém dele e atingir isso vira uma bola de neve. Por quê? Porque nós não temos o básico, que é a educação financeira, infelizmente. Mas com esse quadro aqui eu espero que muita gente aprenda e atinja essa independência financeira. Eu também espero aí ajudar o pessoal que está em casa, né, a alcançar essa independência financeira. E agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais então são os benefícios de alcançar essa tão sonhada independência, né, Diego? Mais do que tudo, quando você atinge a independência, você sabe que você pode agora gozar da sua vida e aproveitar aquele momento de tantas etapas que você chegou a construir, com economia, com poupança, com algumas renúncias que você fez no seu gasto, e você atingir, você pode aproveitar, porque infelizmente a nossa vida, com o passar do tempo, ela fica mais cara. Plano de saúde, remédios, cuidados idosos, isso você tem que colocar na ponta do lápis. Então quando você atinge essa maturidade, você fica mais livre, mais solto e consegue gerar o quê? Mais benefícios para sua família e parar de pensar no que a gente só pensa, infelizmente, que é no dinheiro. Aí estamos livres desse recurso e vivemos independentes. Exatamente. Muito obrigada, Diego, pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço a todos que nos assistiram hoje. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa e você pode conferir esse e outros quadros da TV Câmara Campinas no YouTube da TV Câmara. Até a próxima edição do Na Ponta do Lápis. Chegou a hora daquele quadro semanal em que a gente mostra os bichinhos que precisam aí de um tutor responsável. É hora então de papel e caneta na mão para anotar os nomes e os contatos dos pets que estão para adoção no quadro Adote um Bichinho. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 4 cachorros aguardando um lar. Esse é o Luca, ou Luquinha. Ele tem 6 meses e o maior charme dele é a simpatia. Só por esse focinho já dá para perceber que ele é irresistível. Ele sempre participa das feiras de adoção, desde filhotinho, e é de porte médio, castrado, vacinado e se dá bem com outros cachorros. Essa linda cachorrinha caramelo é a Teca. Seu maior encanto é a inteligência. A Teca está pronta para levar alegria e companheirismo para a sua família. Sofia é de porte pequeno e sua orelha caída é uma tática de conquista. Muito meiga e carinhosa, ela está pronta para ser doada. André é um filhote de pitbull que está debilitado. Ele acabou de chegar na Associação Amigos dos Animais de Campinas e em breve estará cuidado, lindo e saudável, pronto para adoção. E os protetores independentes também têm vários bichinhos esperando por adoção. Boris é um estopinha de 7 meses. Ele é muito educado, sabe respeitar o espaço. Boris está aguardando uma família tão amorosa quanto ele. E para os gateiros de plantão, no quadro de hoje temos 2 filhotinhos para adoção. Um frajolinha e outro pretinho. No momento, eles estão recebendo cuidados na Clínica Proença. Eles podem ser doados separadamente. O telefone de contato está disponível na tela. A protetora independente Marina está com essa gatinha muito linda. Ela dá preferência a apartamento todo telado ou casa sem rotas de fuga para a rua. Ficou interessado?
entre em contato para mais informações pelo telefone. Essa filhotona deve ter de 4 a 5 meses. Ela é esperta e brincalhona. Ela está disponível para adoção. Se apaixonou? Entre em contato com a protetora independente pelo WhatsApp disponível na tela. Hora de falar da previsão do tempo para esta quarta-feira, que tem tendência de nebulosidade variável com a aproximação e a passagem de uma frente fria, que deverá ocorrer a partir do anoitecer. E com isso favorece a ocorrência de chuvas na região ao final do dia, bem como uma queda nas temperaturas que devem ficar entre 25 graus de mínima, ou seja, a noite ainda será muito abafada e com elevado desconforto térmico e a máxima em 37 graus. À noite, os ventos passam a soprar de sudeste com a intensidade moderada a forte, injetando a umidade de um ar relativamente mais frio aqui na nossa região, que deverá manter isso na quinta-feira. Então nós temos aí um céu nublado e com temperaturas mais amenas. As altas temperaturas, sobretudo devido à persistência, ainda demandam alguns cuidados redobrados com a saúde e bem-estar humano e animal. E assim a gente encerra o Câmara Notícia de hoje, lembrando que às 5 horas da tarde temos a transmissão da Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte. Continue com a nossa programação e uma boa tarde.